Eu vou quebrar essa barrinha aqui perto do microfone para vocês ouvirem o som que faz a temperagem correta. Fala verdinhos, como é que vocês estão? Essa é a segunda parte do vídeo da produção do chocolate do grão à barra. A primeira parte foi focada na fermentação e na secagem, que é o que torna o cacau apto a se tornar chocolate. E a partir de agora, já com a amêndoa seca, eu vou seguir para um processo de moagem, que eu vou transformar ele num pó fininho, vou torrar e eu vou transformar em uma pasta que vai se tornar o nosso chocolate no final. Então fica comigo até o final do vídeo. Não se esquece de se inscrever e ativar o bongzinho para receber todas as notificações quando eu postar vídeos novos. Então, sem mais, bora pro vídeo. Eu já tô tentando gravar isso aqui faz um tempo, porque tem uma construção aqui do lado, mas só que eu decidi ignorar isso, então se tiver algum barulho no meio, desculpa. Enquanto eu vou descascando aqui o cacau, eu vou contar como foram os últimos dias. Eu deixei ele secando 7 dias no sol, e quando anoitecia eu guardava dentro de casa, né, para não ficar na umidade da noite. Então no total já são 14 dias que eu tô fazendo isso aqui, esse chocolate. Existe um ponto certo para secar o cacau, uma porcentagem de umidade que precisa ficar no grão, mas só que como eu não consigo medir isso em casa, eu acabei não me apegando muito a isso. E quando eu senti que ele já estava seco, eu levei para o forno para torrar a 150 graus por mais ou menos 1 hora. Não foi exatamente isso, mas tem que sempre ir conferindo. O ponto da torra é muito importante, assim como do café. Se for torrado de menos, pode ficar uma umidade a mais que vai acabar mufando o teu grão e vai refletir no gosto no final. Só que também se torra muito, vai ficar com gosto de forno. E também vai ficar horrível então, né? E assim, enquanto eu torrava, fui prestando atenção no aroma. Enquanto ele torra, a gente tem que lembrar que a polpa fermentada tá ali. Então a casa fica com um cheiro de vinagre insuportável. Mas só que quando você abre o forno, você sente aquele tapa de cacau na tua cara. Mas assim, o cheiro de vinagre realmente fica na tua casa. E é forte. Porque afinal foi uma coisa que ficou fermentando 14 dias e ficou mais 7 dias secando, né? Então vai ter esse resíduo. Mas não é um problema, depois que torra, tudo isso desaparece. E fica um aroma inconfundível de cacau em casa. E aqui para descascar eu tomo cuidado para tirar o máximo possível da casca sem apertar muito. Tirar o máximo possível não, tirar toda a casca, né? Mas só que sem apertar demais, porque dentro ele já está mais sequinho, então pode ser que o nibs esfarele e acabe misturando um pouco com casca que você não vai conseguir selecionar depois. Ou vai ter muito mais trabalho. Então faz isso com cuidado para tirar o grão o mais inteiro possível. Eu vou esfarelar esse aqui para vocês verem como é que é. Aqui, ó. O nibs que você compra no pacotinho é isso. Bom, terminei de descascar o cacau, tá tudo aqui ó, nesse baúzinho, tem 60 gramas. Eu tenho aqui manteiga de cacau e açúcar pulverizado. Pode ser o açúcar de confeiteiro. Tá, mas voltando, o que é açúcar pulverizado? O açúcar pulverizado é qualquer açúcar na forma cristal, pode ser açúcar orgânico, açúcar refinado, o próprio açúcar cristal, que você bate no liquidificador para ficar um pó bem fininho. Porque você vai ter que processar isso aqui até um ponto de ficar uma massa muito lisa, muito fluida. Então, se o açúcar também tiver com um grão grande, vai ficar mais tempo processando. Então, pode ser que o teu aparelho não dê conta. Eu não tenho uma máquina específica para fazer chocolate, então o meu liquidificador vai ter que dar os pulos. E o que é a máquina para fazer chocolate? É um moinho de pedra que fica girando lá 2, 3 dias essa massa para ficar com um grão muito pequeno. Quando você morde, você não sente textura, simplesmente derrete na boca. E falando sobre os ingredientes, eu tenho só esses 3 aqui, o cacau, a manteiga e o açúcar. O chocolate da indústria, ele normalmente tem mais coisas por várias questões, né? Por padronização de sabor, pela questão da própria cremosidade da barra, a questão do tempo na prateleira, tudo isso. Pega o rótulo de qualquer chocolate aí, você vai ver gordura vegetal. A manteiga de cacau é uma gordura vegetal também, mas por que está separado ali? Porque essa gordura vegetal que é acrescentada, ela na verdade é uma gordura um pouco menos nobre que a manteiga de cacau. Porque essa manteiga é uma das gorduras mais caras que existem. Aí é substituído por um óleo de palma, por exemplo, que é muito mais fácil, muito mais acessível de ser encontrado. Mas só que como o nosso foco é fazer um chocolate caseiro, conhecendo o produto, conhecendo o ingrediente, papapá, a manteiga de cacau é o indicado. Sempre vai ser a manteiga de cacau. E aqui só um disclaimer importante.
Eu não estou ensinando a fazer, é o meu primeiro teste, eu nunca fiz antes disso. Vocês realmente estão acompanhando a primeira vez. Então, se der certo, ótimo, pode ser um tutorial, pode ser um guia para vocês começarem. Mas só que se vocês querem se profissionalizar nisso, essa é só uma base. Muito básica, tem muito mais coisa além disso para aprender. E se der errado, eu vou fazer de novo, porque eu quero saber fazer chocolate. E agora, a questão do chocolate 70%, 30%, 60%, enfim, as porcentagens do chocolate. O que é isso? Tem gente que fala que chocolate branco não é chocolate porque não tem a quantidade de cacau necessária para ser chocolate. Só que se fosse parar para pensar dessa forma, a maioria dos chocolates que a gente encontra nas prateleiras não seria o chocolate, né? Você vai ver, se você parar para reparar, vai ver bastante marca conhecida escrito cobertura tipo chocolate. Por quê? Existe uma resolução do Inmetro dizendo que chocolate é um produto com pelo menos 25% de sólidos de cacau no caso do chocolate preto e 25% no caso do branco. Tá, e o que acontece? Nesses 35% existe uma divergência, né? A manteiga de cacau é um sólido ou não é? Depende da interpretação que se faz. Porque, na verdade, dentro do grão do cacau é que está a manteiga. Então, ela é um sólido de cacau, na minha opinião, na minha visão, na minha opinião, pelo que eu vejo por aí de profissionais, de material, de estudos, ela é um sólido. Porque ela vem do sólido de cacau e ela é sólida também, né? Mas enfim, quando você vê no rótulo lá não tá escrito manteiga de cacau, é porque a manteiga de cacau que está no chocolate está toda dentro do grão, ela veio integralmente daqui de dentro. Só que se na lista de ingredientes está cacau, açúcar, manteiga de cacau, é que foi adicionado uma manteiga a mais, para dar uma cremosidade a mais para a tua barra. E aí tem outro ponto. Eu não tenho como saber, claro, existem formas de descobrir isso, mas só que em casa, manualmente, eu não tenho como saber quanto de manteiga tem aqui dentro. Então, pode ser que eu não precise acrescentar. Mas eu tenho aqui uma quantidade que é muito pequena, muito, muito pequena, que é só para dar uma liga. Se eu ver que não vai, eu coloco só uma pontinha de manteiga para dar um creminho e conseguir bater tudo isso. Senão daí a máquina simplesmente não vai funcionar. E o mesmo vale para o moinho. O moinho tem um limite mínimo de gordura que precisa para funcionar. Senão vira um pó, vira uma pasta em pedra e acabou. Não vira chocolate. Se eu quero um chocolate 70%, a soma do peso da amêndoa com a manteiga tem que representar 70% do resultado total. Então, o meu açúcar vai ser 30% dessa receita. Digamos, se eu tenho aqui 60 gramas de amêndoa, 10 gramas de manteiga de cacau, a soma dá 70. Então, eu preciso de 30 gramas de açúcar. Para vocês verem, isso aqui eu fiz com um fruto de cacau. É uma receita muito pequena porque é um teste. Eu estou testando essa receita. Se der certo, eu vou fazer de novo. Se não der, eu vou fazer de novo também até dar certo. Bom, o meu liquidificador não deu conta de bater essa massa, eu meio que esperava por isso. Então eu vou continuar no meu pilãozinho. Aqui ó, tem a massa que eu tirei do liquidificador e eu coloquei esse pilão para esquentar também no forno bem baixinho, para essa manteiga de cacau derreter bem e eu conseguir ter o movimento que eu preciso para continuar quebrando o cacau, que na boca eu ainda sinto muito uma textura arenosa. E quanto menos textura eu sentir, melhor. Vou pegar aqui um pão duro, que foi o mesmo que eu raspei o liquidificador, só coloquei nesse pote para ficar bonito. Vou colocar aqui no meu pilão. Fala sério, isso aqui já parece chocolate. Se você falar que não... Acho que tá bem cremoso. Olha como ele já tá brilhoso. Só precisa que ele todo fique assim, toda essa massa. O meu braço já tá doendo e eu acho que ele já tá num ponto bom. Eu provo ele e eu ainda sinto um pouquinho daquela areiazinha, que é o pozinho do cacau que eu não consigo quebrar o suficiente. Porque como eu falei, na indústria é um moinho que fica 3 dias girando. Então em casa é muito mais difícil chegar num resultado igual da indústria. Agora a gente tem que ir por partes.
Eu vou pegar uma forminha de chocolate. Eu tô usando uma de acetato normal, dessas que é R$1. Vou colocar o chocolate em um bolzinho de vidro, em cima de uma base que eu vou colocar água quente. Banho-maria o nome. Mas só que eu vou fazer isso na bancada mesmo, eu não vou levar pro fogão. Só vou deixar aqui no vapor da água, porque eu já movimentei ele tanto dentro do pilão que ele já aqueceu, ele já está quase na temperatura de derretimento da manteiga. Então eu não vou precisar de muito mais calor para isso. E agora tudo vai ter que ser um pouquinho mais rápido, tá? Eu vou mexer aqui dentro, sempre medindo a temperatura até chegar na que eu preciso, né, para temperar o chocolate. A temperagem é um momento um pouquinho mais delicado e um pouquinho mais técnico. A gente tem que cuidar com as temperaturas. O que eu vou fazer é colocar no meu banho-maria e trabalhar essa massa até que ela chegue nos 50 graus. Nesse meio tempo eu vou prestando atenção na textura que ela tem. Caso eu precise adicionar mais manteiga de cacau, como é o meu caso, esse é o momento. Cheguei na temperatura de 50 graus, eu jogo direto na bancada. Por quê? Os 50 graus fazem com que os cristais da manteiga de cacau se derretam todos e se dissolvam pela massa. E quando eu jogo na bancada, o choque térmico vai fazer com que esses cristais formem novamente, juntando tudo isso numa barra firme e brilhante. E a temperatura que eu preciso chegar, que eu estou ali com o termômetro, é de 38 graus, por aí, 35, em torno disso. Então eu devolvo toda a massa que está na bancada para o meu bolzinho e distribuo na minha forma para fazer as barras. E na hora de distribuir na forma eu tomo cuidado para não passar muito da borda para não ficar com rebarba. Claro que eu vou tirar o excesso depois, mas mesmo assim é bom evitar já desde o começo, que depois pode acabar sendo até um pouco difícil corrigir isso. Eu dou o último retoque com a espátula e deixo descansar na frente do ar-condicionado para endurecer essa barra sem juntar umidade. O ar-condicionado é muito importante quando se trabalha com chocolate. Sei que está pronto. É só virar a forma para baixo. Se a barra soltar, tá pronta. Se não, espera mais um pouco. A manteiga de cacau se contrair, ela simplesmente vai se soltar do plastiquinho. Só dar um toque aqui. Elas já caem. E olha o brilho delas. Desde o momento em que eu cortei o fruto até agora que eu tô com a barra pronta, foram praticamente 20 dias de trabalho nesse chocolate. Eu usei apenas um fruto, então rendeu uma porção pequena. Agora chegou a hora de provar. Eu vou quebrar essa barrinha aqui perto do microfone para vocês ouvirem o som que faz a temperagem correta. Só vou deixar derreter na boca, não vou mastigar nem nada. Gente, ficou uma delícia. Vocês não têm noção do perfume de cacau que tá na casa toda. Eu não posso ser desonesto com vocês. Eu ainda sinto o gruminho do cacau, porque eu não consigo bater o suficiente no meu pilão. Lembra que a indústria vai deixar 3 dias processando. E eu não tenho força para isso, não. Mas só que, na verdade, esse pozinho talvez até seja um ponto a mais, porque como ele não está muito bem processado, eu consigo sentir o cheiro de cacau na casa toda. Então fica maravilhoso, é uma experiência totalmente diferente, um chocolate que tem um sabor totalmente diferente do mercado e que você consegue colocar o sabor que você quiser. Agora que eu fiz esse teste e vi que deu certo, com certeza eu vou repetir numa quantidade maior, sem medo de perder ingrediente, porque eu já sei o caminho certo, claro que eu vou fazer os meus ajustes, e eu vou continuar postando no Instagram todas as atualizações quando eu fizer esse chocolate de novo. Então compartilhe esse vídeo para todos os seus amigos e diz aqui nos comentários se você gosta desse tipo de conteúdo, onde eu conto a origem daquilo que você está comendo. Assim você pode escolher com mais consciência, sem paranoia.